Olá, bem-vindo a mais um Calcast, como sempre aqui no coração da Vila Madalena, nos estúdios da Futuro, nossa super parceira, na unidade Futuro Mais Cal, um lugar lindo, com ambientes inspiradores e o serviço e atendimento Cal que nossos clientes e parceiros conhecem. Sou Renato Auriemo, sócio e fundador do Cal Workspace, e vou estar, como sempre, recebendo empresários, empreendedores que vão contar um pouquinho da jornada das suas empresas, falar um pouquinho do mercado onde atuam, mas o mais importante, nós vamos conhecer um pouco a história da pessoa por trás dos negócios. Hoje, uma alegria enorme aqui, xará, Renato Guzilotto. Ainda bem que ele não pôs o nome do meio, senão estava frito, né? Senão não ia conseguir falar. Não ia conseguir falar. Renato é brasileiro, mas com o coração, uma parte aí argentino. Vai ter que explicar um pouquinho aqui pra gente. Eu vou fazer uma pergunta complexa para ele. Vai ter que fazer já a pergunta já para ele. Para começar. Para começar, Del Potro ou Guga? Ah, Guga, né? Eu falei do tênis porque eu sei que ele é do tênis. Del Potro ou Guga? Brincadeira. Ultramaratonista, empreendedor, especialista em marketing, negócios e comunicação estratégica. Tem mais de 15 anos de experiência liderando projetos de crescimento, posicionamento de marca e geração de demanda B2B. Ele é fundador da SET, um ecossistema de soluções em redes sociais. Está à frente também da OnSet, né? uma plataforma de educação corporativa, e já foi também executivo da Coque Tavares, né, que faz N eventos, principalmente ligados ao tênis. Isso. Eu sou apaixonado por tênis, ele vai ter que falar um pouquinho sobre isso aqui. E trabalhou com várias marcas globais, né, de eventos internacionais, etc. Apaixonado por pessoas, performance e propósito. Renato, bem-vindo a um multicaracterísticas. Vai ficar pequeno o nosso podcast aqui com o Renato, mas vamos fazer um esforço para caber nessa uma horinha. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado, agradeço o convite. E é uma coisa que eu gosto muito, é falar e contar a história. Então tem muito assunto aí. Muito legal. O Renato é importante, as empresas dele, eles ficam em Piracicaba, na Inova CIP, na nossa unidade Inova CIP Mais Cal. É uma unidade que foi um sucesso absoluto. Eu agora já me sinto um piracicabano. Eu não chamo mais Piracicaba de Piracicaba, eu chamo de Pira, porque eu já ganhei, você não sabe. Ficou íntimo. Ganhei uma camisa do 15 de Piracicaba, com o meu nome, Renato, aqui atrás, camisa 10. E 2 semanas depois, o Piracicaba foi campeão. Legal. Então, o 15 é o nosso cliente. Eles são nossos clientes. Que massa. Foi campeão. Que massa. Uma cidade que eu aprendi a admirar, a gostar das pessoas, super pra frente. Todo mundo incrível, vontade de fazer e realizadores, né? Então, vamos lá, Renato. Antes de você contar a sua história, para entender um pouquinho do ser humano aí por trás de tantas coisas, me fala um pouquinho das suas paixões. Quais são as suas paixões? Bom, a minha paixão, além de ser minha família, né? Minha esposa, minha filha, e a Marcela, minha esposa, também está grávida agora de um menino. Olha. Então, acho que isso é nossa base, né? Então, a família é minha paixão, mas de hobby principal é o esporte. O esporte corre na minha veia desde muito cedo, desde criança. Sempre eu me considero um atleta desde criança. Então, natação, né? Acho que é o primeiro esporte praticamente de todo mundo, né? Fui mesatenista. Mesatenista? Fui mesatenista. Você não chama de ping-pong, então ele é mesatenista mesmo. Bom, mesatenista não pode falar ping-pong. Não pode falar ping-pong. É tênis de mesa, né? Então, eu fui mesatenista, e aí eu fui pro mundo do tênis quando o Guga, em 97, foi campeão de Roland Garros. Aí eu deixei a raquetinha e fui para a raquete de tênis. Então massa. O esporte para mim é a minha paixão. E viajar, lógico, né? Eu acho que quando a gente viaja, a gente adquire cultura diferente, conhece pessoas diferentes. Eu acho que você enriquece, né? E é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Diferente de alguma coisa material, essas coisas. Então acho que a viagem é um negócio que é uma paixão. Eu tinha feito aqui o meu tem viagem, tem tênis, que eu sou apaixonado por tem história, e tem a sorte que eu sou corintiano, deu muita sorte que eu nasci corintiano, então me ajudou muito. Você sabe que eu sou palmeirense de infância, né? Mas outro dia perguntaram, eu não sei nada de futebol. Então outro dia eu estava conversando com alguém lá de futebol, eu achava que o Marcos era goleiro do Palmeiras ainda.
Aí, ó, faz um pouquinho de tempo. Não sei mais nada. Renato, conta um pouquinho da sua história, sua trajetória até os dias de hoje aí, de por que você foi, pra gente entender por que você foi empreender, o que te motivou, quais foram os propósitos que você enxergou para ir para a carreira de empreendedor. Legal. Eu acho que o esporte, ele sempre abriu muitas portas para mim, então eu fui tenista, né? Depois que o Guga ganhou o Roland Garros, eu comecei a treinar muito tênis. Meus pais sempre me incentivaram no esporte. E eu tenho um amigão argentino que um dia me convidou para passar uma temporada lá. Por isso que eu falo que meu coração é argentino. Você treinou tênis na Argentina, Fui que é uma Argentina, meca do tênis, né? A Argentina é fortíssima. É impressionante. Eu lembro que quando eu cheguei, eu já estava até um pouco, não velho, mas eu tinha de 15 anos por aí, 16 anos. E eu lembro quando eu cheguei na academia, aquela monte de quadra, uma do lado da outra, coisa maravilhosa. E eu via as crianças jogando. Eu lembro até hoje que eu vi um menininho, acho que tinha 12 anos, jogando, fazendo físico, né? Batendo na bola, depois fazia um físico. Eu lembro que ele foi do lado do alambrado, ele passando mal, ele vomitou, limpou a boca e voltou pra quadra. Eu olhei aquilo, falei, meu Deus, se sou eu fico de cama. Sentiu as costas aqui. Eu falei, onde eu tô entrando? Olha só, mas foi espírito bem argentino, né? Esse estilo a garra é impressionante. E lá é muito cultural, né? Todo mundo, lá é diferente do Brasil, que é um esporte muito elitista. Lá também é, mas é mais cultura. Então tem mais quadras públicas, o esporte é mais incentivado. Então todo mundo joga, né? Então eu fui pra lá, foi uma experiência incrível. Por um tempo consegui ser sparring do Coria. Ele era fortinho, né? Baixinho. Ele é baixinho. Fortinho. Foi bem uma experiência incrível, né? Tá ao lado de um tenista igual a ele. E aí, o esporte é muito ingrato, né? O tênis, né? Porque é um esporte muito difícil, muito caro. Então eu viajava na América Latina. Então Paraguai, Uruguai, Chile. E assim, eu tinha patrocínio de roupa e raquete. Chegou a fazer ronda América Latina. Que legal. Então eu jogava a América Latina inteira e eu tinha patrocínio de roupa e raquete. Mas quem bancava tudo o resto eram meus pais, né? Então, queira ou não, isso pesava. Porque assim, a gente ia jogar no Paraguai, às vezes dava azar na chave e você perdia na primeira rodada. E aí, você tinha um próximo jogo no Uruguai. Então você chegava no Uruguai com o braço curto já, né? Assim, não posso perder na primeira rodada, porque tá indo aéreo, hotel, alimentação, né? É lógico, a gente ficava a semana treinando, né? Mas eu lembro que quando eu decidi parar, foi um torneio que eu joguei no Uruguai, um quali, e eu peguei, na época eu já tinha acho que 17 anos, por aí, e eu peguei um menino de 13, mais ou menos, 1,90 m. Eu falei, moleque novão, acho que vai dar pra dar uma enrolada. Eu tomei um pau de 6-0, 6-0, não vi a cor da bola. E aí caiu a ficha. Eu falei, o nível do esporte tá em outro lugar. Não é pra mim isso aqui. E aí voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, aí já com 17, já pra 18 anos, eu não queria ficar sem fazer nada, né? Eu falei, vou fazer não queria que meu pai ficasse me bancando mais. Eu falei, vou fazer alguma coisa. E a única coisa que eu sabia fazer era jogar tênis. Aí eu fui dar aula. Fui dar aula na academia de um amigo. Comecei a dar muitas aulas de tênis lá. E você estava morando aonde? Em Itatiba. Itatiba. Porque eu sou de Itatiba. Itatiba, né? Pertinho de São Paulo. Pertinho de São Paulo. E aí, quando eu mudei para Piracicaba, foi quando eu casei. Minha esposa é de lá. Tá. Então, tô há quase 10 anos lá. Mas aí, eu lá em Itatiba, comecei a dar aula de tênis. Quando surgiu a oportunidade de a gente arrendar uma academia de tênis coberta. Eram 2 quadras de saibro cobertas, lindas. E o proprietário lá, né, o cara que tava na quadra, ele tava desgostoso. Tava de saco cheio, não aguento mais aula de tênis, quero fazer outra coisa. E ele ofereceu para um outro amigo meu, e ele falou, você não quer entrar de sócio? Aí eu falei, vamos. Então eu encarei, foi a primeira vez que eu comecei a empreender aí. Que idade você tinha? Eu já tinha 19, por aí, era novo. Já tinha, já era um cara formado, velho, 19 anos. Não sabia de nada, só sabia jogar tênis. Sabia nada de administração, nada. Mas aí, esse meu sócio, ele era um pouco mais velho, então ele já mais experiente. Aí a gente começou a dar aula de tênis lá, 2 quadras de saibro cobertas. Em Itatiba, entre Itatiba e Bragança, tem um condomínio que chama Quinta da Baronesa. Que é um condomínio de altíssimo padrão, né? Que são casas de bilhões de reais de veraneio, né? Então, poucas pessoas moram lá. E a gente começou a dar algumas aulas lá. Então, foi quando um dia, dentro da academia de tênis lá da nossa, a academia tocou o telefone e era da Baronesa. Eu lembro que o meu sócio atendeu o telefone. Ele pegou o telefone, com o telefone no peito aqui assim, e ele falou assim, viu, Renato,
tem um proprietário na Baronesa que ia jogar tênis agora. Era uma quinta-feira, tava uns 200 graus. Ele falou, o cara quer jogar tênis. Eu não vou, você quer ir? Eu falei, eu vou. Porque na época a gente cobrava, eu lembro até hoje, R$250 a hora. Só que isso foi em 2007. Em 2007, R$250 era R$1.000. Exato. Era muito 4 dinheiro. vezes, pelo menos. Eu falei, lógico que eu vou. Peguei o carro, fui pra Baronesa. E eu tenho mania de abraçar todo mundo, falar com todo mundo. E eu cheguei, era na casa dele. Porque lá tem o clube, né? Que tem as... Aí tinha quadra na casa. quadra na casa. Lá, cada terreno na Baronesa tem 3 mil metros quadrados. A casa dele tinha 4 terrenos. Então, a quadra dentro. Ali, coisa mais linda. E na hora que eu cheguei lá, parei meu carro, aí vieram me receber. E o proprietário chamava Luiz Felipe. Na hora que chegou um cara inteiro de branco pra me receber, eu falei, Luiz Felipe, tu me abracei. Ele falou, não. Eu sou o mordomo. O senhor Luiz Felipe tá esperando você na quadra. E o mordomo chama Renato também. Chama Renato. Na hora que eu cheguei na quadra, eu vi o Luiz Felipe de longe, um cara mais velho, careca, cabelo branco aqui assim. Ele tava com uma polo, um calor, ele tava com uma camiseta polo, sunga e uma meia até a canela, assim. Não é possível. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, puta, beleza, dinheiro fácil. Eu vou dar um pau nele e vou embora com 250 conto no bolso. Cheguei lá, fala, Luiz Felipe, tudo bem? Abracei ele. Não, pô, legal, vamos bater uma bola, vamos. Comecei a bater uma bola com ele. O cara jogava muito bem. Aí bati uma bola, daí ele me falou, vamos fazer um set? Eu falei, vamos fazer um set. Fiz um set com ele. Perdi. Falei, caramba, que... Ele de sunga. Ele de sunga. E aí ele colocava a bola aqui assim, eu falei, meu Deus do céu, pra sacar. E eu vendo aquela cena, e o cara me dando um pau, né? Saque e voleio, né? O jogador mais antigo, né? Sacava e voleava. Eu falei, meu Deus, cara, sunga a bola na sunga. Aí, perdi o jogo. Daí ele falou assim, pô, gostei do jogo. Você não quer vir amanhã? Eu falei, vem amanhã. E aí, nisso, eu comecei a frequentar a casa dele. Toda vez que ele estava na Baronesa, ele me ligava, vamos jogar tênis. Eu ia jogar tênis. Até que um dia, a gente estava sentado depois de ter jogado, ele falou, Renato, você não quer ficar para almoçar? Aí o que eu pensei? Na época eu era novão de tudo, né? Eu falei, pô, se esse cara me convidou para almoçar, porque ele realmente quer que eu fique. É lógico. Porque o que ele estava querendo ser gentil com... Não menosprezando nada, ninguém, mas o que ele vai querer com o professor de tênis? Ser gentil? Faz o cheque lá, ele paga com cheque. E eu vou embora. Cheque. Aí eu falei, e a pior coisa que pode alguém fazer é me convidar, porque eu vou aceitar. Eu falei, fico. Já tô aqui, já dei a aula. Falei, lógico, fico. Aí fiquei, almocei com ele, com a esposa e com as 2 filhas, né? Na época, uma das filhas era casada com a Fábio Assunção. Tem uma coisa que é importante saber falar não, mas é muito importante também saber falar sim. Falar sim. É isso aí. E aí, começamos a pegar amizade. Conversa vai, conversa vem. Aí, almocei esse dia com ele. Aí, fiquei amigo da família. Vai ter aniversário da Karina. Vem, vou. Vai ter não sei o que, vem. E aí, comecei. E até então, todo esse tempo, eu não sabia quem ele era. Até que um dia, depois de ter jogado tênis do lado da quadra, ele falou assim, você já assistiu algum torneio grande de tênis ao vivo? E eu até então não tinha assistido nenhum muito grande, né? Eu falei, não, já joguei alguns, tentei jogar alguns, né? Mas não conheço muita coisa. Ele falou, você conhece o Brasil Open? O Brasil Open até então acontecia na Costa do Sauípe. Era o maior torneio do Brasil. Eu falei, lógico, conheço. Eu falei, o maior torneio do Brasil? Ele falou, então, o torneio é meu. Você não quer ir assistir? Eu falei, porra, lógico que quero. Aí que eu fui descobrir que ele é o Luiz Felipe Tavares, dono da Coque Tavares. Nossa Senhora. Na hora que ele falou isso, eu falei, lógico. Né? Ele falou, então minha secretária vai te ligar. Aí eu fui saber quem ele era. A secretária dele me ligou depois de 2 dias. Falou, Renatinho, lá eles me chamam de Renatinho. Renatinho, quando que você pode ir pro Sauípe? Falei, eu já tô pronto, pai, tô de sunga, pai. Aí fui pro Sauípe. Na hora que eu cheguei lá, todo mundo me tratava igual um rei, porque eu era amigo do dono. Nossa. Né? Então, senhor melhor que ser rei é amigo do rei. Senhor Guziloto. Aí eu lembro que eu cheguei numa noite lá, né? O Luiz Felipe tá esperando você pra jantar. Aí eu cheguei, fui jantar com ele e com a esposa. Jantamos. E aí, quando tava acabando o jantar, ele falou assim, amanhã vai chegar um convidado, um amigo meu, você não leva ele jogar tênis? Eu falei, levo. E aí, fui jogar tênis com o amigo dele no dia seguinte. No meio do jogo, Renato, ele me ligou, viu, vai chegar outro convidado, você não leva ele almoçar? Levo. Isso foi a semana inteira. Leva almoçar, leva jogar tênis, leva jogar golfe. E eu, molecão, novo de tudo. Né? Até na época eu era argentinão mesmo, cabeludo, né? Você manteve um pouquinho aí. Você manteve um pouquinho, né? Tem um pouquinho de argentino. Tem a cara de argentino. Todo mundo me confunde com argentino. Aí eu, cabelo amarradinho aqui, eu andava no complexo do Sauípe, todo mundo achava que eu era famoso.
Esse é o jogador aqueles da esquadra argentina. E vinha pedir autógrafo pra mim. Tirar foto, eu tirava foto, assinava. Renato Guzzelotto, ninguém nunca sabia quem era, né? E aí eu fiquei uma semana, conheci o Guga lá, foi a primeira vez que eu conheci o Guga, Carlos Moyá. Foi um sonho pra mim ali, né? O Guga, só uma curiosidade, eu fiz uma vez uma reunião com o irmão dele, com o Rafael, e a gente estava negociando um assunto, né? Por causa do CAL, uma unidade num empreendimento deles lá em Floripa. E eu falei, a gente pode negociar tudo. Só não me põe o Guga aqui na sala, porque eu vou ficar meio mongol assim, eu vou conseguir falar, você vai poder pedir o que você quiser. Dá 2 minutos ele me põe o Guga na sala. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer, eu fiquei emocionado. Aí tirei uma foto, acho que meu sorriso é de uma orelha a outra orelha, né? São pessoas assim que são muito diferentes. Não, é diferente. É outro tipo de pessoa. O ar do Guga. Eu lembro que eu conheci ele, eu tava almoçando também. Eu tava almoçando aqui assim, aí sentou na minha frente, eu conversando, na hora que eu olhei o Guga. Meu Deus do céu, o Guga na minha frente. Aí eu fiquei a semana inteira lá no Sauípe, fazendo essa ponte com os amigos do Luiz Felipe, né? E com esse meu jeito também de brincalhão, de levar a jogar tênis, tudo. Foi o primeiro Brasil Open que eu fui, foi em 2008. Foi na despedida do Guga, inclusive. E aí, eu não sabia, esses caras aí, que eu ia jogar tênis, que eu ia jogar golfe, era o governador da Bahia, o presidente do Banco do Brasil, o CEO da P&G, da Gillette. E eu ia lá no meio de todo mundo, farra, né, brincando com todo mundo, do meu jeitão. E aí, quando eu voltei do Sauípe, fiquei 9 dias lá. Acabou o torneio, voltei. O Luiz Felipe ficou mais uma semana lá pra descansar. E quando ele foi pra Baronesa de novo, depois de uma semana, ele me ligou. Vamos jogar tênis. Aí eu fui jogar tênis com ele. Na hora que eu cheguei pra jogar, ele falou, e aí, o que você achou? Eu falei, Luiz Felipe, não sei nem como agradecer essa experiência, né? Ele falou, pô, que bom que você gostou, né? Ele falou assim, sabe de uma coisa? O pessoal que trabalha comigo lá, todo um bando de velho. Os caras não sabem se relacionar, ninguém sabe jogar tênis. O pessoal te adorou. Você não quer vir trabalhar comigo? Olha, que legal. E na hora que ele falou isso, hoje eu falo isso pra todo mundo e eu falo, cara, como eu tive essa coragem? Eu falei pra ele, posso pensar? Você falou isso? Porque Você valorizou, tá bom. Montou, mas não foi nem pensando nisso, porque eu pensei assim, pô, eu tenho lá academia com meu amigo. Justo. Né? E como eu vou pra São Paulo? Eu não sei, né? O que eu vou fazer? Né? Ele falou, mas alguém igual você, que gosta de se relacionar, que sabe jogar tênis, tudo. Aí ele falou, mas pensa. Eu falei, tá bom, vou pensar. Aí eu lembro que um dia eu tava esperando um aluno 6 da manhã na academia lá, um frio, encolhidinho lá, o aluno faltou. Eu falei, que uma coisa? Eu vou pra São Paulo, não vou ficar mais. E aí eu liguei pro Luiz Felipe nesse dia. Falei, Luiz Felipe, eu topo. E aí eu entrei na Coque Tavares pra trabalhar na parte de relacionamento desses eventos. Então eu cuidava do relacionamento com o patrocinador. Então, por exemplo, tinha lá o evento da Costa Sauípe, lá o Brasil Open. Eu pegava os principais patrocinadores, levava até a quadra central antes de começar os jogos e fazia o cara bater bola com o Guga, com a Maria Esther Bueno, com o Nadal. Então eu fazia essa experiência e aí era o jeito de a gente fidelizar. Aliás, saudosa Maria Esther Bueno. Puta, que tenista incrível. Espetacular. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, sim. É esse tipo de atleta que... Chegou a bater bola com ela? Bati bola com ela. A gente fez várias clínicas juntos, né? Isso é uma coisa que eu tenho orgulho de falar. E eu tenho inveja. Mas sabe o que é? Bater uma bola com a Maria Esther Bueno é um negócio que poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Espetacular. Foi maravilhoso. E aí, eu fazia essa parte quando era evento da ATP. E quando tinha evento da FIFA, né, Seleção Brasileira, eu pegava os principais patrocinadores, levava até o treino da Seleção Brasileira e fazia o cara bater pênalti com o Neymar, com o Ronaldinho. Então eu fazia esse meio de campo lá. A Coque Tavares não é tênis, eles fazem outros tipos de... A Coque Tavares foi... Ela é muito conhecida pelo tênis, porque o Luiz Felipe ser tenista e ter trazido o tênis pro Brasil. A primeira transmissão que teve de tênis no Brasil foi a Coque Tavares que trouxe. Então não era só a promoção de eventos, era também direitos de transmissão. Tá bom. Então eu fiz essa parte, o tênis era muito conhecido, mas a Coque Tavares era quem agenciava a parte da seleção brasileira em relação a patrocinadores. Entendi. Todo o verão espetacular da Rede Globo era a gente que fazia. Então o Beach Soccer, né, que hoje tem uma empresa chamada Beach Soccer Worldwide, o Luiz Felipe é um dos sócios ainda, então que é meio que dona do esporte. O vôlei de praia era a gente que fazia. O vôlei de praia foi o Luiz Felipe que introduziu nas Olimpíadas. Nossa, então é um cara muito grande, né? O Luiz Felipe é um executivo, assim, incrível, né? De um coração enorme também, mas muito... Ele que proporcionou eu conhecer o Federer.
Eu conheci o Federer. Eu vou arremessar isso aqui em você agora. Agora eu vou arremessar. Agora eu tô muito invejoso. Tô com muita inveja agora. Mas eu vou te contar a história. Quando eu comecei, eu fazia essa ponte lá na Roque Tavares. E um dia eu falei, meu sonho é ir pra Roland Garros. E aí, ele falou assim, então vamos pra Roland Garros, né? Ele falou, compra a passagem, que daí a gente vai ficar eu vou conseguir o hotel dos jogadores pra você e a credencial. Falei, meu Deus do céu, né? Então, comprei a passagem. E aí, eu lembro que a gente ia juntos. Numa segunda-feira. Domingo, a gente almoçando lá na Baronesa. Eu falei, Luiz Felipe, então amanhã, né, a gente vai pra Paris. Ele falou, ó, eu vou ter que ir na terça. Vou te encontrar lá. Porque eu vou ter que fazer um exame no coração e aí depois a gente se encontra lá. Beleza. Segunda-feira fui pra Paris sozinho. Aí, como não tinha hotel, né, que eu ia ficar no hotel lá que ele ia conseguir, peguei um hostel lá. Dia seguinte, fui no ponto de encontro. Lá em Roland Garros. Portão 9, se eu não me engano. Eu lá no Portão 9, esperando o Luiz Felipe chegar e nada. Não vinha. E ele não se atrasa, né? Eu não vinha. Eu liguei pra secretária dele. Ana, tô aqui no Portão 9. O Luiz Felipe não chegou ainda. Sabe se aconteceu alguma coisa? Ela falou, você não tá sabendo? Eu falei, não. Ele fez o exame ontem, no coração, e deu um problema. Ele tá entrando na mesa de cirurgia agora. Nossa. Ele não vai. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, perdi a viagem. Porque o que eu vou fazer aqui? O ingresso pra Roland Garros já é caro. Pra comprar de última hora, é um absurdo. Mas eu falei, eu tava lá, falei que uma coisa, eu vou comprar ingresso. Só que daí eu falei, pô, ele não ia chegar aqui e de qualquer jeito me colocar dentro do estádio. Ele colocou meu nome em algum lugar. Eu fui na invitation, né? Fui lá, convidados. Falei, tudo bem. Eu tô com o nome na lista. Né? Você falou. Ela falou, qual é o seu nome? Eu falei, Renato Guzilotto. Ela pegava, eu lembro que ela procurava numa ficha assim, procurava. Não tá aqui, senhor? Eu falei, não, procura Renato Guzilotto. Não tá aqui. Eu falei, não colocou meu nome aí. Eu falei, vou comprar de cambista, alguma coisa. Aí na época a gente agenciava o Tomás Bellucci. Aí eu falei, vê como atleta, Tomás Bellucci. Tá aqui. Credencial, eu tinha credencial de equipe técnica. Então eu tinha acesso a tudo, ao vestiário. Se eu quisesse entrar lá no vestiário, eu tinha acesso. Que massa. Aí, na hora que eu entrei no complexo, aí como eu era do mercado, né? Eu conhecia todos os jornalistas, conhecia muita gente já. Aí encontrei meus amigos, já fiz. E aí eu lembro quando eu conheci o Federer, eu assisti o Federer na primeira fileira, junto com o presidente de uma marca aqui do Brasil e um técnico espanhol. Então a gente assistiu o jogo lá, primeira fila de Roland Garros, Federer jogando. Falei, meu Deus, sonho realizado. Se belisca. Você fala assim, meu Deus, né? Aí nós descemos num restaurante de jogador. Então eu cheguei lá, na hora que eu cheguei no jogador, tava lá, Gael Monfils, todo mundo sentado assim, almoçando, falei, né? E a gente ficou num bistrô, eu lembro. A gente fingir que não tá lá com você. E um monte de placa assim, não pode tirar foto. Né? Porque aí, ficamos lá conversando num bistrô, eu, esse CEO aí e o espanhol. E aí, de repente, na porta, assim, eu lembro que a gente tava bem perto da porta. Aí entrou a mulher do Federer com as gêmeas, que elas eram pequenininhas. Isso foi em 2011. Elas eram pequenininhas ainda. Falei, opa, acho que ele vai vir aqui. De repente entrou o pai dele. Falei, ele vai vir. Daí não deu outra. Deu 5 minutos, quem vem na minha direção, assim, ó. Roger Federer. Na hora que ele começou a vir na minha direção, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, vou abraçar ele. Eu falei, não tem problema, depois que me tirem daqui. Já fiz o que tinha que fazer. Eu vou abraçar ele e falar, cara, eu te amo. Né? Na hora que ele começou a vir, ele conhecia o espanhol que tava com a gente. Aí ele parou. Nossa. Aí o espanhol falou, o Renato, primeira vez em Roland Garros. Ele, nice to meet you. Eu não consegui falar nada. Eu olhei assim, dei a mão pra ele. Olha, que experiência. Daí eles conversaram rápido e ele foi, sabe? Então, que beleza. Então foi uma experiência, assim, tudo que eu tô falando até agora foi uma experiência de um telefonema e uma oportunidade que apareceu lá o meu sócio não aceitou ir, eu falei, eu vou. Lógico, tem todo o lance, né, do relacionamento, isso, né? De a gente ter jogado e ter feito uma amizade verdadeira, não baseada no interesse, né? Eu nem sabia quem ele era até ele me convidar para ir para... É o novo do sim, né? A gente não sabe onde vai levar. Não tem ideia. É que o seu levou longe. É isso. Mas a gente não sabe onde vai levar. E uma coisa que eu sempre falo, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, mas não ser oportunista. Justo. Mas quando eu tenho oportunidade, tem que aproveitar. Você foi lá, porque você foi lá. Fui pra jogar tênis. Sim, fui lá pra jogar tênis. Você não tava lá, vou encontrar. Não é isso. Não é isso. Então, sempre foi uma... Hoje, a gente é super amigo até hoje, né? Ele passou bem depois da cirurgia. Que bom. Né? Ele tá super bem. A gente é super amigo. Só que daí teve um momento
quando eu tava trabalhando lá, por mais que eu tava nessa parte de relacionamento com atletas e patrocinador, era muito legal, conheci muita gente, só que era muito difícil ao mesmo tempo. Porque eu tava sempre com 4, 5 CEOs dentro de quadro, de campo, que cada um com o ego, né? Que a gente tinha que lidar lá, o meu jeitinho, né? De administrar. E tinha que tomar muito cuidado, porque eles colocavam milhões nesses eventos. Então era na minha responsabilidade ali. E tinha um pouco dos ciúmes, né? Porque assim, eu era amigo do dono. Quando eu tava num evento sabe como é que é? Pega fogo toda hora, né? Então, às vezes o evento pegando fogo e eu na quadra. Então todo mundo fala assim, pô... um monte de coisa acontecendo aqui, o Renato jogando tênis. Era só fazia parte do seu trabalho, era jogar tênis também. E aí era meu trabalho, né? Exato. E aí teve algumas coisas que começaram a me cansar um pouco. Eu sempre fui uma pessoa muito careta, então tinha coisas que eu não gostava muito quando era evento muito grande. E aí eu tava um dia na quadra, lá na Baronesa, nas quadras, era um sábado, jogando com outro amigo. E aí as quadras vazias, num sábado. Eu falei, meu Deus... Eu tive uma ideia. Eu falei, e se eu pegar o que eu faço hoje dentro do Sauípe, fazer dentro da Baronesa? E se eu trouxer o atleta pra cá? Cheguei pro Luiz Felipe, falei, Luiz Felipe, tive uma ideia e eu vou arriscar. Se der certo, eu vou tocar meu negócio. Ele, total apoio. Tanto é que o primeiro evento que eu fiz, eu falei, a ideia era o quê? Fazer eventos dentro de residenciais. E o primeiro evento que eu fiz foi na Baronesa, com a Maria Esther Bueno. Foi um evento muito legal de experiência com ela lá. Marca de carro patrocinando. Né? Foi um evento super legal. Na hora que eu vi que aquilo deu certo, eu falei, isso que eu vou fazer. Em 2011, eu saí da Roque Tavares para trabalhar com eventos esportivos dentro de residenciais de alto padrão. Sou do interior, Itatiba, Valinhos, Vinhedo, Campinas, Jundiaí, a região muito rica em condomínio. Então, por muito tempo, eu fazia esse tipo de experiência no interior. Eu colocava a marca do patrocinador praticamente na casa das pessoas. Dentro, né? E é muito louco porque assim, a gente tem uma cultura de não valorizar, né, nossos ídolos, nossos atletas, etc. Muitos atletas somem depois, né? Só porque não foi o número 1. Né? Acho que você comentou de a gente querer comparar, né? Sempre está comparando os atletas, cada um tem a sua história, mas a gente não é muito bom de preservar a história. Não. Então você faz várias coisas bonitas nesse projeto, né? Você dá uma experiência incrível, você põe a marca do patrocinador, você dá um propósito para esse ex-atleta também, que eu acho que é muito legal. Um projeto muito bacana. E foi muito legal por muito tempo. Até que em 2000, daí comecei em 2011, foi muito bom, só que evento é muito complicado por um lado, principalmente o meu. Eu tinha sempre que vender 3 vezes. Eu tinha que vender para o condomínio, topar meu evento, para a marca patrocinar meu evento e para o público ir até o meu evento. E graças a Deus eu sempre tive muita sorte, assim, vamos dizer, com clima, com tempo. Mas tinha vezes que dava errado, chovia. E tênis não tem, ou é coberto, não tem jogo. Fazia bastante coisa, daí eu comecei a fazer algumas coisas com corrida também, então, para a pessoa correr 5 km dentro do condomínio. Aí você começou a correr também? Não. Só outra maratona é outra coisa. Outra coisa. Eita. Mas vamos falar aqui do negócio, depois a gente vai chegar na outra maratona. E aí fiz isso por muito tempo, aí comecei a namorar a Marcela, que hoje é minha esposa. Ela é um pouco mais nova do que eu, né? Ela é 8 anos de diferença. E aí, eu lembro que a gente fez 2 eventos muito grandes, que assim, muito grandes que eu falo pra nós, porque o nosso evento era sempre um evento mais boutique, 50, 60 pessoas. E um dia eu tava passando em frente ao Shopping Cidade de Jardim, aqui em São Paulo, e eu falei, Marcela, e se a gente fizesse um evento no terraço do shopping? Se a gente transmitisse a final de Roland Garros e de Wimbledon do terraço? Vamos recriar o Camarote da Quadra Central. Ela falou assim, vai ser uma loucura, mas vamos fazer. E aí eu vendi um PowerPoint pro shopping. Fiz um PowerPoint com uma ideia, cheguei lá e falei assim, isso aqui, a gente faz evento em condomínio de alto padrão, né? Mostrei o nível do nosso evento, eles toparam. Aí a gente fez 2 eventos no shopping Cidade de Jardim, a final de Roland Garros e de Wimbledon, no terraço do shopping. Que massa. Patrocínio da Lacoste, Adidas, Trousseau, Le Creuset, foi um evento maravilhoso. Depois eu vou mandar um pedaço do evento para vocês verem, do vídeo. O céu, maravilhoso, lindo. Só que eu não tinha um plano B. Se cair uma chuva ali, eu tava morto, né? Eu não tinha o que fazer, né? E aí, nesse evento, teve alguns dos patrocinadores que chegaram para mim e falaram assim, Renato, como o evento era domingo de manhã, né? Às 10 da manhã começava a final, aqui no Brasil, eu não vou conseguir mandar ninguém do marketing. Você não consegue cuidar das redes sociais?
E a Marcela, mais nova, ela já tem uma pegada mais influenciadora, ela tem bastante seguidor, ela falou, deixa que eu cuido. E ela fez uma coisa em tempo real ali, em real time. E foi muito legal. Os patrocinadores adoraram. E quando isso aconteceu, eu falei assim, tem um mercado aí. Talvez a gente não precisa correr tanto risco. Então, vamos começar a pensar. E foi aí que daí a Marcela mais nova, né? Eu gosto de falar isso porque ela veio do digital, eu sou mais do relacionamento, do evento. E a gente resolveu pivotar pro digital. Em 2019 para 18, 19 para 20, a gente pivotou pro digital. Mas essa aí já chamava... Como chamava a sua empresa? A empresa nasceu chamando Septini. Porque é o meu nome do nome do meio, que é o Pelicas, que é P-E-L-E-K-A-S, é lituano. A família da minha mãe é da Lituânia. E aí, 7 é o dia que eu nasci, então, na hora que eu fui criar o nome da empresa, eu falei, vai chamar Septini, né? Que é 7 em lituano. Só que daí, quando a gente resolveu pivotar pro digital, ninguém conseguia me mandar um e-mail, porque o e-mail era renato@septini.com. Então, você tava no telefone, ninguém tem que soletrar. S-E-P-T-Y-N-I. Às vezes o e-mail nunca chegava. Então, quando a gente resolveu pivotar pro digital, vamos encurtar esse nome. 7. Continua sendo 7, tem a ver com tênis. Super legal. Né? E a gente encurtou esse nome. E a gente mudou pro digital. Gestão estratégica de redes sociais. Quando a gente fez a gente pivotou, aí a gente cresceu muito rápido. E aí já veio a pandemia junto. Aí foi uma loucura. Porque a gente já estava num crescimento, mas uma coisa que quando a gente começou a crescer, a primeira coisa que eu estruturei, porque o meu sogro é empresário também, de grande empresa, né? Trabalha com logística, então ele fala fluxo de caixa. Então, na hora que eu sempre estruturei muito a minha parte financeira, fiscal. Então, quando a gente começou a crescer, a minha parte financeira e administrativa estava muito estruturada. E quando veio a pandemia, isso me ajudou muito. Quem tinha caixa na pandemia era rei. É isso. E você tinha migrado para o digital antes, né? Não é que veio a pandemia e você para o digital, não. Você migrou antes para o digital. Pouco antes. Foi muito pouco antes. E eu já estava no crescimento. Só que daí quando veio o digital, quando veio a pandemia, eu lembro que cliente ligava para mim e falou assim, eu vou ter que cancelar. A gente perdeu 10 contratos em 2 dias. Eu vou morrer. Eu vou quebrar. Porque ninguém sabia, né? Eu não gosto nem de lembrar, porque ninguém sabia como ia ser. Não tinha horizonte. Ninguém sabia. E a gente naquela... Eu lembro até que a gente... quando veio a pandemia, eu fui pra casa do meu sogro, que é uma casa maior, com piscina. A gente falou, vamos ficar aqui, pelo menos a gente tem, né, o que fazer. E ele fez um cenário, nossa, assim, apocalíptico pra nós. E assim, vai ter que... A gente tinha acabado de pegar uma sala gigante lá, nova. Na época a gente tava já com 15 pessoas no time. Nossa. Ele falou assim, vamos ter que devolver a sala, vai ter que mandar tantos não sei quem embora. Eu lembro que eu sentei, a Marcela chorava. Falei, Marcela, a gente tem 2 opções. Ou a gente vai aceitar o que seu pai colocou no papel, ou a gente vai bater isso de frente e vamos pra cima. Ela falou assim, vamos bater de frente. Vamos pra cima. Olha, ela peitou junto. Peitou junto. Que legal. E aí, fui pra cima, aí a gente cresceu muito rápido. Porque daí, deu essa queda e de repente subiu tudo digital. E aí, esse crescimento foi muito bom pra gente, só que ao mesmo tempo foi uma loucura, porque a gente contratou muita gente errada. Porque assim, ninguém precisava contratar. Tem Instagram? Tem. Sabe? Tá contratado? Contratado. Então contratamos muita gente errada, perdemos gente boa. A gente errou muito com pessoas. Porque a gente não sabia ter gestão de tantas pessoas, era uma loucura, né? A gente chegou a bater quase 85 clientes, a gente bateu. 85 clientes? Imagina. E assim, para entender, tipo o que você fazia? Dá alguns exemplos do que tipo de trabalho você fazia para esses clientes. A gente faz muito que a gente faz hoje, né? Lógico, hoje a gente tá muito mais estruturado depois dessa loucura. Faz parte. Mas a gestão de redes sociais é o quê? A gente administrava a rede social, mas de maneira estratégica. Então a gente entendia o cliente, criava um planejamento e aplicava. Aplicar é desde fazer toda a parte de copyright, as legendas, e criar o conteúdo. Foto, vídeo, a gente cria tudo. Lá até hoje a gente fala, a postagem ela é a última ponta do nosso negócio. É quando toda a estratégia, tudo que a gente criou, produziu, se torna público. Então, foi muito bom para os nossos clientes. Mas aí quando a gente cresceu muito, a gente errou com pessoas, a gente chegou um certo momento, a gente perdeu um pouco de qualidade, porque era muita empresa. Daí, quando eu vi que a gente tinha que cuidar de pessoas, né? Porque a gente empreendedor assim, a gente vai crescendo e vai batendo cabeça. Aqui é caixa, agora é pessoas, agora é processo, agora você vai ajustando. E daí eu fui, né? Só fui. E aí quando eu vi, pessoas, é o coração da empresa. Vamos ter que olhar para isso. Comecei a olhar, a gente começou a demitir alguns clientes, porque daí a gente começou, como a gente cresceu muito, as grandes marcas começaram a ver a gente também. Então o nosso cliente mudou.
começou a aparecer grandes clientes. Falou, pô, esses caras estão aí, então a gente deixou de atender o menor cliente, começou a migrar de cliente, reformulamos o time inteiro. Então, quando um pouco antes de acabar a pandemia, a gente já saiu da pandemia muito estruturado. Com pessoas. Hoje, nosso modelo de negócio, hoje na SET, 50% do nosso time, até mais, 60% é CLT. Diferente de agência. Olha, que é bem diferente hoje. É muito diferente. Muita gente faz os trabalhos de job, spot. A gente não trabalha com freelance. Então nunca vai ter alguém numa cadeira... Nada contra, tá? Mas nunca vai ter na nossa gestão um adolescente numa cadeira gamer fazendo criativo para um cliente meu. A gente tem cultura próxima, pessoas próximas. A gente trabalha com muitos PJs que funcionam muito bem, mas a gente tem muito essa proximidade. Eu trabalho muito... Por lado do esporte, a gente trabalha muito a saúde e bem-estar. A gente tenta trabalhar, né? De passar. Então, deu 6 horas, gente, fechou. Vamos fazer esporte, vai fazer o que você gosta. Cuida da sua saúde. Vou mudar a palavra, mas quase que forte, gente. Cuidem primeiro de você. Caiu máscara na pessoa e depois você põe nos outros. Então, todo mundo tem que estar bem com ele mesmo. É isso. Senão, se não estiver bem com ele mesmo, não vai. Dá. E quando você fala do esporte, da saúde, mexe muito com a cabeça. Você vai estar sempre bem. Então, a gente sempre incentiva muito. E lá, hoje, a gente fala que nós não somos uma agência. A gente é uma empresa de gestão. Né? A gente tem uma estrutura de agência, mas nosso modelo é de gestão, porque ninguém fica depois do horário, não precisa. A gente tem processos organizados, padrões. Então, é lógico, a gente sempre tem alguém, como é rede social, as coisas é muito, muito on time, né? A gente tem isso, a gente tem o time que fica preparado para qualquer coisa. Mas não precisa, porque é muito organizado. Você faz a gestão da jornada digital, certo? É. Mas o final da história, a gente quer que gere vendas no final. É isso. Certo? É isso. Como funciona? Então, a gente entende o cliente. Concorrência, referência, posicionamento, mercado. A gente faz um assessment. A gente entende realmente o que o cliente precisa trabalhar na rede social. Porque, às vezes, nem ele sabe. Então, a gente identifica o que tem que ser trabalhado e como ele vai comunicar isso. E quando a gente define isso, a gente cria um cronograma macro. Esse cronograma macro, ele é geralmente de 1 ano. Só que como a rede social, as coisas mudam muito rápido. O que é novo hoje, amanhã já é velho. Quando você estava, parece lá atrás, 2002, que é 3 anos atrás, a disputa, né, da mídia de espaço, né, na mídia digital era uma. Hoje é outra. E as técnicas, os lugares onde você tem que estar, como você tem que se comunicar. É muito diferente, porque hoje a concorrência é muito alta. E concorrência que eu falo não é a empresa que faz o mesmo que eu faço. Não, porque eu estou postando. Como eu sou lá, eu posto eu correndo, você posta o podcast, eu posto a empresa, posta. Então a gente é bombardeado por muita coisa. Sim. Então, mas a gente cria esse cronograma macro, porque por mais que a gente vai mudar muito esse cronograma, porque as coisas mudam muito rápido, a gente tem que ter um ponto de chegada. Então, daqui onde a gente está onde? A gente desdobra esse cronograma em planejamentos mensais e a gente aplica. Então a gente cria toda a parte de legenda, conteúdo, a gente grava. Eu tenho uma produtora minha que vai ter meu cliente e produz esse conteúdo. Porque lá a gente trabalha em cima de 2 principais pilares. Tá. Primeiro, humanização. Fotos reais, pessoas reais. É o que gera empatia, credibilidade. Eu quero saber quem está por trás. É uma provocação essa, porque hoje você vê muitas ações sendo feitas com IA. Né? Assim, fica frio. Minha leitura, vai. É uma ferramenta que veio para ficar, depois eu quero te ouvir a sua visão. Mas ela é um pêndulo, ela não tinha nada, de repente está todo mundo usando tudo para tudo. Precisamos encontrar um equilíbrio onde que faz sentido, onde não faz, onde está perdendo um pouco a humanização, esse sentimento de conexão mesmo. Isso, porque hoje, se você posta uma coisa humanizada, e quando eu falo humanizado, é realmente ser uma coisa humana. Ver quem está por trás, quem está falando ali. Depende da marca, a pessoa que está ali tem que... A pessoa que vai receber essa mensagem tem que se identificar com quem está ali. Por exemplo, a gente tem um cliente no Brás, que é uma fintech do Brás, que é super legal, a empresa, muito legal. Então, quando a gente vai produzir conteúdo, a gente pega as pessoas que realmente trabalham lá. Porque se eu colocar uma modelo russa ou um modelo russo, não vai gerar nenhuma empatia. Quem vai estar passando vai rolar o filho e falar, nossa, isso aqui não é para mim. E vai passar. Então, é isso que a pessoa tem que se identificar com o conteúdo. Então, a primeira coisa é humanizar. Hoje, a IA é muito boa para muita coisa. Só que pode ver, se você entra no Instagram, ou qualquer coisa que você vê, muita IA, você fala assim, deve ser fake. Ou essa empresa aqui, né? Aí você fica meio assim, porque, cara, quem são as pessoas que estão por trás disso? Não que não funciona. Então, esse é um pilar, humanização. E o segundo pilar, que é o mais importante, é o óbvio.
Isso é engraçado quando a gente fala. Porque dentro do meu negócio, assim como... É o quê? O óbvio. O nosso principal pilar é o óbvio. Porque assim, dentro do meu negócio, assim como do seu... Nunca tinha ouvido isso. Dentro do negócio dos empresários, tem tanta coisa que é tão óbvia pra gente que tá no dia a dia, que não é pra quem tá de fora. É o keep it simple de outro jeito. Porque assim, então... No caso do qual a gente sabe... É óbvio que são várias unidades, que a estrutura que tem, como funciona. Pra vocês. Pra mim não é. Agora é porque eu sou membro, né? Então, mas a gente tem que falar o óbvio. E quando a gente fala o óbvio de maneira humanizada, aí a gente consegue atingir as pessoas. Olha que legal isso. Porque a gente tá falando o real, pessoas reais falando o óbvio. E falar sempre, porque o que acontece? É muita informação. Então, não é sempre que as pessoas vão ver o que você postou. Tem sempre chegando seguidor novo. Eu já vi muito propaganda, isso aqui, né? Que fala, pô, eu lembro daquilo, ganhou prêmio, não sei aonde. Do que era mesmo? Não tenho ideia. O que você ia comprar aqui? Qual é o produto? Não sei. Inventa uma história tão linda, mas você não sabe nem do que tá falando. Aí você não compra, porque você não marca, não lembra. Isso mudou muito na publicidade, porque hoje existem agências que também querem ganhar prêmios. Então tá lá atrás de prêmio. O que a gente quer é que o nosso cliente tenha resultado. Porque o que a gente quer? Ele não quer ter mais cliente, ele quer ter parceiro a longo prazo. Porque quanto mais resultado o nosso cliente tiver, mais tempo a gente vai estar junto. Mais ele vai indicar a gente. Mais a gente vai sentar junto para almoçar ou para jantar. Mais amizade vai acontecer. O seu relacionamento é do dia a dia dele. Não é simplesmente campanhas. Uma campanha disso, uma campanha disso. É um relacionamento de longo prazo. Longo prazo. A gente cuida da comunicação dele nas redes sociais. Então, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, seja qual for. Só o que acontece? A gente vai além disso. Porque muita coisa que a gente faz no offline impacta no online. E o que a gente faz no online impacta no offline. Então, por exemplo, o 15 de Piracicaba, lá o time, ele é nosso cliente. Que legal. Então, muita coisa que acontece no offline, no campo... Eu torço agora, porque eu fiquei vendo, eu estava numa reunião e ficava vendo as coisas, e eu torcendo. Aqui que meus filhos, pai, você é corintiano, eu sou corintiano, mas eu torço por 15 agora também, pô. E é preto e branco. Não, e é um negócio que a cultura do 15 de Piracicaba é um negócio incrível. Você vai no estádio, família, todo mundo, é gostoso de torcer. Eles mereceram ser campeão. Então, assim, então é isso. O que a gente faz no online impacta no offline e vice-versa. Então a gente trabalha muito essa comunicação, né, de maneira muito estratégica. Hoje, porque o que acontece? O post, ele é a última ponta do nosso negócio. É quando tudo que a gente planejou, estruturou, se torna público. Depois que a gente postou, a gente vai analisar o que a gente postou. A gente vai ter dados. E aí, com esses dados, a gente vai otimizar. Então, eu vou saber no final do mês se quando eu posto X, dá mais resultado quando posta Y. Então, a gente vai conseguindo cada vez... Vira uma bola de neve. Quanto mais passa, mais resultado a gente vai ter. E, Renato, no final da história que a gente falou, tem que vender mais. É isso. Você me contou que às vezes você faz tudo bonitinho, tudo não sei o que, estão chegando os leads, todos qualificados, muito lead qualificado, etc e tal, e às vezes a venda não sai. Vocês também dão uma checada nisso? Como que vocês interagem com a equipe de vendas? Foi aí que foi algumas dores do nosso cliente. Eu cheguei a perder cliente. Tem algumas coisas engraçadas. Eu perdi alguns clientes porque que ele não sabia vender, porque a gente levou um público muito grande para ele ali, ele não soube atender. Então, por exemplo, foi o caso de uma empresa aqui de porcelana fina. Um produto maravilhoso. A gente estava lá num trabalho lindo. E aí o proprietário me ligou. Falou, maravilhoso, tô adorando o que vocês estão fazendo, tá lindo. Mas eu não tô vendendo. E na hora que a gente foi entender, eu falei, não é possível, né? Porque os números que a gente tá vendo ali por trás, tá dando muito resultado para ele de vendas. Na hora que a gente foi olhar, o site dele tava com o checkout ruim. Então a pessoa colocava no carrinho, na hora que ia dar o checkout, sumiu o carrinho. A pessoa tinha que entrar e selecionar de novo. Aí não faz. Aí já vai. Já perdeu. Até se achar a xícara que você queria, né, já foi. E a comunicação, na hora que a gente entrou no Instagram dele, no direct, muita mensagem sem responder. E as que tinha respondido era assim, você tem essa xícara na cor azul? Não. Então assim... Aí não tem como a gente, né? Não serve verde, não serve amarelinho, azul. Tem amarelo, mas olha esse jogo. Tem uma que é parecida. Exato. Vende. Ele tá querendo comprar, né? Então, quando a gente identificou isso, teve um cliente que a gente perdeu porque ele quebrou de tanto vender. Como é que é? Ele quebrou de tanto vender. Isso foi... Tava com a margem errada calculada, né? Na verdade, ele não tinha gestão administrativa. Fluxo de caixa errado. Ele vendia muito. Era uma empresa
trabalhava com alimentos, né? Com comida, né? E tinha dia que ele fechava muito cedo, porque tipo, acabou os insumos, não tem mais como produzir. E às vezes o empresário, ele via o dinheiro no caixa, ele achava que podia gastar. Então o cara gastava. Então o cara, você via assim, ele faturando muito. Um cara colocava muito dinheiro também em tráfego pago. Você fala, como o cara quebra? Ele não soube administrar. Então, quando a gente começou a ver isso acontecer, a gente começou a ver outras oportunidades do mercado. Então, foi onde surgiu 2 novos negócios nossos, né? É lógico, trazer um braço de IA, que a gente está trazendo hoje, que é essa parte de atendimento, para o cara não perder mais lead. Explica melhor, aprofunda um pouco mais nesse braço, antes de entrar no outro. Aprofunda mais. O cara não perde mais lead. Então, assim, esse cara que perguntava da xícara lá, hoje tem um diretor nosso, o Flávio, lá, o diretor nosso de IA, que a gente queria, como se fosse, a gente gosta, o, né, que a gente fala, o robô, que vai responder de maneira muito humanizada e não vai perder contato. Porque o que acontece? Às vezes o cara quer comprar uma xícara, vamos falar, né, usando esse exemplo, às vezes ele tá meia-noite lá, vendo a xícara, fala, vou comprar lá, você tem na cor azul? Se a gente não tem uma IA, a gente vai, mesmo que a gente for responder, a gente vai responder só no dia seguinte, 9 da manhã. Já foi, o cara tá pra outra coisa. O cara já comprou a xícara. Já comprou a xícara. Então, se a gente tem esse robô que responde de maneira humanizada, ele vai conseguir filtrar esse lead e deixar na boca do gol. Não dá mais pra ser aquele... Digite isso não. Você quer isso ou isso? Tem que ser a sensação de estar conversando com o humano. É isso. Por mais que ele saiba que está falando com uma IA, tem que ser um negócio humanizado. Ele tem que se sentir ouvido ali. E aí a IA consegue direcionar para deixar o lead pronto para o cara vender. Porque o que acontece? Lá, como a gente gera bastante resultado, às vezes o cara não consegue atender a demanda de lead que a gente está mandando para ele. Olha que louco. E aí ele perde muito... Tem esses dias chegou um caso lá, o cara está recebendo acho que 40 leads por dia, uma coisa absurda. E aí, como que tá? Cara, eu não consigo responder. Ou eu tô atendendo, ou eu vou ver depois, o meu funcionário não responde. Aí, já foi. Que problema delicioso, não? Qual foi o problema? Tô com excesso de lead. Quem tá assistindo aqui, na sua empresa, você quer ter esse problema de excesso de lead? Eu quero ter esse problema de excesso de lead qualificado, hein? Mais forte ainda. Mas a gente sempre fala, tudo isso é uma construção, não é do dia para a noite. Porque hoje as pessoas na internet vendem como se fosse tudo muito fácil. Você vai conseguir lead, assim. Não, a gente constrói isso. É uma comunicação sólida. Se eu contratei você, não é que semana que vem... vai estar cheio de lead. Não, tem tudo... Não. Até o algoritmo vai ter que entender também tudo. A gente. Tem toda uma construção, né? A gente constrói isso. É uma construção. Então, o primeiro mês, provavelmente vai ter muito... A gente quase não vai fazer nenhuma postagem. Porque primeiro a gente vai fazer o asset, vamos entender o que realmente funciona, o que precisa. Depois a gente vai começar a construir. Só que depois vira um negócio sólido. A sua comunicação tá forte, tá falando óbvio, tá comunicando, tá vendendo. Aí o negócio não para mais. Então a gente constrói um negócio sólido. Então aí, com essas demandas, a gente falou, opa, vamos ajudar o cara a vender mais. Não vamos deixar ele perder lead. A gente tem um cliente que é do mercado de luxo. Então ele posta lá um carro maravilhoso. Tem gente que é impactado por esse anúncio, ou ele só viu no Instagram lá e rodando, ele viu, ele coloca assim, meu sonho. Só que o cara nunca vai comprar um carro desse. E aí o que acontece? Aí quando a gente tem esse robô já filtra, não chega pro empresário, pô, o cara vai ver, deixa eu ver quanto. Nossa, teve 200 mil leads, deixa eu ver, o cara, meu sonho. Não, a IA já filtrou para ele. Ele é só marcar o gol. E o outro lado foi que a gente começou a identificar que a gente tinha que educar o nosso cliente. Porque foi o caso também de um outro cliente grande, uma indústria, que investia alto em tráfego pago e performance no Google. E falou, Renato, eu invisto pesado e eu não vejo resultado. É muito dinheiro que eu coloco todo mês e eu não vejo resultado. Não chega. E na hora que a gente foi identificar, ele tinha 120 vendedores. O nosso head de tráfego pago de performance chegou lá e sentou do lado de um vendedor. Falou, você entra muito no site da empresa? Ele falou, entro. Entra pra eu ver. O vendedor pegou, entrou no Google digitou o nome da empresa, apareceu o primeiro, patrocinado. Ele clicou. Putz, então o tráfego era ele mesmo. Eram os próprios vendedores. Os próprios 100 e poucos vendedores todos os dias clicando no patrocinado. Então você está pagando ainda por cima. É isso. Então a gente falou, tem que treinar. Olha que coisa. Tem que treinar esses clientes. E a gente, como a gente tem bastante cliente, começou a ver muita demanda, foi aí que surgiu o nosso outro braço, da nossa startup de educação corporativa, que é a OnSet.
onde a gente cria a universidade para o nosso... ON7. A de IA como chama? É 7IA. 7IA, tá bom. Que é um braço da 7. Tá. Né? Faz parte do nosso ecossistema de gestão. Tá. Mas a ON7, aí é uma empresa totalmente separada mesmo, que é uma startup de educação corporativa, onde a gente possibilita que as empresas tenham sua própria universidade corporativa. Então, tanto para treinar colaborador, parceiros, clientes, a gente tem cliente que tem uma distribuição. Então, ele está em 30 mil pontos de venda. Ele não consegue ter ponto de contato com todo mundo. Na hora que a gente cria essa universidade para ele, além dele treinar quem está na ponta final ali, que às vezes é o microempreendedor também, que precisa entender mais sobre gestão. Um franqueado. Ou franqueado. É um bom produto para franqueado? É muito. Para quem tem franquia? Para franquia é muito bom. Porque o principal de franquia é que tem que fazer toda hora um onboarding de colaborador. Uhum. Ou às vezes a franquia está muito longe, ele tem que treinar um produto novo. Se a gente tem essa plataforma, e a gente consegue, aquela plataforma, além de a gente ensinar o que a gente quer que ele aprenda ali, processo, padrão, novos produtos, a gente cria a comunidade. Explico. Vamos lá, vocês começaram essa ideia, porque a provocação foi porque a equipe comercial, mas perceberam que, peraí, não é só treinar a equipe comercial, tem todo um outro... tem todo um outro... Outros setores... dentro da empresa que tem a mesma dor. Mesma dor. Só que outro tipo de dor. Se acontece no comercial, acontece no atendimento, acontece no financiamento, enfim, em todas as áreas dentro da empresa. É isso. Foi essa leitura. Foi essa leitura. E daí essa universidade ela passa a ser um ponto de contato para a empresa, que é um ponto de contato que ela não tem hoje, que ela passa a ter. Depende do cliente, pode ser uma fonte de receita, que ela pode vender esse conteúdo para a base dele. Então, para eu entender, vamos lá. Eu sou o Renato, tenho o Cal, eu contrato essa plataforma? Como que então, é? Assim, me ajuda um pouquinho a entender melhor. É como se a gente criasse a Cal University, ou Cal Academy. Ela é white label. White label. Vai ter aquele loginho do Cal, tudo bonitinho. Tudo, ela é sua. Ela fica Cal University como você quiser. Ela fica com as suas cores, com a sua identidade visual, com o seu tom de voz. Então, é uma plataforma de ensino white label. A gente já tem vários cursos gravados por nós, por especialistas, que você pode ou não usar. Então tem curso de marketing, gestão de redes sociais, gestão financeira, IA, tem muita coisa já pronta que você pode ou não usar. E a gente também faz uma curadoria do que você precisa treinar, quem você quer treinar. Porque às vezes o empresário, eu preciso treinar o meu time comercial. Mas às vezes você não sabe qual que é a dor, o que eles precisam ser treinados. A gente vem, faz uma curadoria do que tem que ser passado. E a gente cria esses cursos. Você pode criar um curso on demand. É isso. A ideia é essa, que quanto mais personalizado, melhor. E esse curso pode ser gravado por nós, né? A gente que grava, mas a gente pode fazer ele por IA, ou a gente pode vir gravar você como professor. É isso que eu te perguntar. Eu posso, por exemplo, eu tenho as Calcares. Calcares são as meninas, normalmente são meninas que cuidam da unidade, são as responsáveis para manter a unidade sempre limpa, arrumada e os clientes felizes aí com o dia a dia. A gente tem a líder das Calcares. O impacto de uma líder da Calcare treinar as Calcares é muito diferente do que uma IA ou alguém estranho. Então a gente vem e grava ela treinando essas pessoas. Já treina, aí tem as trilhas de conhecimento. É como se fosse uma Netflix. Só que a gente já consegue acompanhar quem está assistindo, quem não está assistindo, onde parou. Você tem todos os indicadores? Eu consigo saber, agora eu sou o dono da empresa, eu quero saber, eu determinei que, vou pegar de novo a equipe nossa da Calcare, que elas têm que cumprir uma trilha de educação para atendimento, não sei o quê, gestão de clientes, papapá. Eu consigo saber a qualquer momento quais das pessoas fizeram, quais que treinaram. Consegue ver quem assistiu, quem não assistiu, quem concluiu, quem não concluiu. Concluiu que tem algum teste? A gente consegue gamificar. Então a gente consegue colocar estrelinha. Então, vê lá, o Renato fez todos os cursos, ele está com 3 estrelinhas. Daí, o fulano não fez, então ele não gamificou. Ou ele que está com uma estrelinha só. A gente consegue gamificar para começar a fazer premiação. Então a gente consegue interagir. E aí a gente cria uma comunidade, que é uma rede social sua dentro da plataforma. Sua, dentro da minha empresa, com meus colaboradores? Com dos seus colaboradores. Tá bom. Que você consegue passar comunicado, anúncio, eventos, consegue fazer aula ao vivo. É uma Netflix ali. Você consegue criar e deixar do jeito que você quiser. Para treinar quem precisa ser treinado. E a gente tem muito... Quando a gente faz essa curadoria, a gente treina de maneira... Hoje a gente fazendo muito microlearning, que são cursos curtos e rápidos, né?
Mas que não é um curso que um vídeo tem meia hora. Eu consigo colocar, estou provocando agora você, eu consigo colocar, ou se está no pipeline de vocês colocar, provas para ver, porque assim, às vezes o cara põe um play e vai lá para o outro lado. É totalmente... Como que eu sei que o cara assistiu? A gente consegue colocar provas para saber se... A gente consegue dar diploma, que isso é muito legal, depende da empresa. O colaborador coloca no LinkedIn. Acabei de concluir o curso de inteligência artificial fornecido pela Call. Então a gente consegue fazer tudo. Ela é white label, é um aplicativo, né? Fica no celular. Tem cursos que é áudio, então você está no carro, você pode pôr lá o play, você fica no rádio, você não precisa assistir. Tem várias mídias. Tem várias mídias. Aí a gente vai muito de cliente para cliente, porque a gente faz essa curadoria para entender o que faz sentido. Então, de repente, você vai falar assim, para mim a IA é frio, não vai funcionar. Então, a gente não vai nem pensar nisso. Vamos fazer com pessoas, vamos vir gravar aqui. Ou, o pessoal meu trabalha muito, viaja muito, então é legal ter... Então, a gente vai entender e vai criar uma universidade para você. Tudo 100% mensurável, a gente consegue entender tudo ali. Acredito que já estamos chegando no final. Eu nem explico, nem abri. Eu ficava aqui, fiz assim, isso aqui, tem um monte de coisa aqui, ó. Olha lá, gente, tem 2 páginas aqui, eu não consegui nem chegar na metade da primeira aqui. Eu fico escutando aqui. Puta, eu falo muito, né? É uma delícia, delícia. Desses 3 negócios, você pode falar alguma coisa assim? Quais são os próximos passos da parte das mídias digitais, do que vocês estão pensando em fazer, do IA e da plataforma de educação? Você pode dar só algum cheirinho pra gente, uma coisa que você está no pipeline, claro. uma coisa assim? A gente está chegando agora nos Estados Unidos. Então, abrimos nossa primeira unidade lá em Miami. De qual dos 3? A gente está levando primeiro a 7, que é a gestão de redes sociais, junto com a IA. Legal. Né? E o próximo passo é ir com a 7 também. Mas o Brasil é muito grande, tem muito mercado aqui, né? É que a rede social a gente viu uma oportunidade muito grande lá, que, por incrível que pareça, o Brasil é muito avançado em relação às redes sociais do que o americano. Então tem uma oportunidade muito grande de mercado lá. Então por isso a gente estamos começando por lá. Né? E a 7 é uma coisa que é o futuro. O futuro é a educação. Toda empresa vai ter que educar. Eu não tenho dúvida. Quando a gente fundou o CAL em Joinville, em 2015, inaugurou a primeira unidade e a gente convidou, no dia da inauguração, Miguel Abuab, que é um super empresário, enfim, do ramo de tecnologia, e convidamos um diretor da unidade da Univille, né, a unidade lá de Joinville. Porque a mensagem era, eu queria que os ambientes das nossas unidades fossem um encontro entre a prática e a teoria. Porque na minha cabeça, você ia ter o curso formal na universidade, mas você passaria o resto da vida se aprimorando e aprendendo. Nada melhor do que aprender no lugar onde você vai executar e trabalhar. Então, essa conexão é muito forte. E eu gosto disso que você falou, dos microlearning, né? Microlearning, né? Você ainda entender as deficiências dos seus colaboradores e você criar aí com vocês aí os treinamentos, né? Às vezes você fechar esses gaps aí de cada um dos colaboradores. É isso. Muito legal. E quando a gente fala até indo um pouco pro lado do esporte, acho que vai dar tempo de a gente falar um pouco disso. Eu ia te falar o seguinte, para a gente finalizar, eu queria que você falasse como é que você equilibra tudo isso que você faz com a sua saúde. Tá. Mais que o seu esporte, com a sua saúde. E na hora que você fala da sua saúde, eu queria que você falasse da ultramaratona, agora curiosidade aqui. Tá bom? Porque o que eu falo muito, né, quando a gente fala de negócios, de 3 negócios expandindo. Então, falando é muito bonito, né? Mas no dia a dia é uma loucura. É difícil, né? E o esporte, quando eu cuido da minha saúde, é o que faz toda a diferença. Então, todo dia eu acordo, como eu sou ultramaratonista, eu comecei no triatlo na pandemia. Eu e minha esposa também é triatleta. Na pandemia eu comecei no triatlo. Achei que você de pequeno. Não. Pequeno de jovem? Já? Não, eu comecei no triatlo na pandemia. E aí, sempre perdia para Marcela, para minha esposa. Aí eu falei, eu tenho que mudar de esporte. Por isso que eu fui para ultramaratona. Não é competitiva, né? Ela é competitiva. E você também não é, né? Eu falei, melhor eu mudar de esporte. Mas, e aí eu fui para as ultramaratonas, que são longas distâncias, né? O quê?
Acima de 42. Então, acima de uma maratona é chamado de ultramaratona. Então 50, 75. Agora vou ter a prova de 100. O ano que vem eu quero fazer uma de 280. De 100. Mas 100 km. A pé. Na Cordilheira dos Andes, essa que eu vou fazer. Correndo. Não pode usar bicicleta, não pode usar nada. Não. Tá Amanhã, inclusive, eu tenho um treino de 9 horas. Vai dar uns 60 e poucos quilômetros. O dos Andes é o cruce. É o cruce. É o cruce. Então, eu trago não só o esporte como saúde, mas como ensinamento. Então, todo dia, isso é um acordo que eu tenho e a Marcela, porque a gente tem uma filha pequena, né? E a Marcela tá grávida agora, mas mesmo assim ela não pode treinar. A gente reveza. Então... eu entrevistei 4 pessoas hoje. 3 estão com alguém grávida. Vai ter criança de monte aí. Então, a gente sempre reveza. Ela vai, depois eu vou. Então, de manhã pra gente é nosso... E pra gente é rotina, né? É lógico, não é todo dia que você tá motivado pra ir, mas a gente tem que ir, né? Então, a saúde pra gente é muito importante. Se alimentar bem, treinar. A gente vive muito, a gente trabalha muito melhor, a gente consegue performar melhor, né? Então, não só na saúde, de eu estar sempre bem, eu não fico gripado há 4 anos. Eu não pego uma gripe, né? E olha que esse esporte ultramaratona é muito desgastante, né? Desgasta muito o corpo, né? Resistência. A imunidade vai lá pra baixo. Tende baixo. A cair, mas não cai porque eu me alimento bem, tomo muita vitamina. Tem um cara que me acompanha, que é o Reinaldo Tubarão, que ele me treina, ele cuida de toda a minha alimentação, eu indico todo mundo ir para ele, porque faz 4 anos que eu não fico com gripe, né? Mas o que eu trago sempre trouxe do esporte é a lição que ele ensina. No caso, você é tênis também, e o tênis ensina que na parte de empreender, além da resiliência, é o ponto a ponto. É isso aí. No tênis, se você ficar pensando no ponto que você perdeu, ou no ponto que você vai ganhar, já foi. Você tem que pontar naquele ponto. É lógico, você não pode ser um maluco e jogar aquele ponto como se fosse o último, porque tem muita coisa para acontecer. Mas tem que focar no ponto. Isso acontece no nosso dia a dia. A gente fala, porque se eu tivesse feito... Não, já foi. Qual que é o próximo ponto? Qual que é o ponto que eu estou jogando agora? Então eu trago muito isso. E a ultramaratona, ela ensina muita coisa que é assim... Primeira coisa é um trabalho em equipe. Quando todo mundo fala para mim, você é maluco, você corre 75 km, você corre na neve, né? Mas como você faz isso? Toda vez que eu concluo uma prova, para eu correr 75 km, 100 km, para eu fazer uma maratona na neve que eu fiz no Ushuaia, eu cruzo a linha de chegada sozinho. Mas para eu conseguir fazer aquilo, eu dependo de muita gente. Nutricionista, fisioterapeuta, amigos que correm comigo, a Marcela que me apoia. E todo mundo tem uma história, hein? Todo mundo que vai correr numa prova dessa tem que ter uma história muito... Muito. Então, ensino assim, por mais que é um esporte individual, eu dependo de muita gente para estar comigo. Então, o trabalho em equipe é fundamental. E coisas que eu trago para o dia de hoje, que ensina. Primeiro, todo mundo que é empreendedor tem um negócio que é a solidão. Por mais que você tenha um monte de gente do seu lado, vai ter vários momentos que você vai se sentir sozinho. Eu brinco, se eu cortar meu braço, qual que sangra? É o meu ou o seu? É o meu, cara. É isso. Então, a gente tem muito essa... Cara, eu tô sozinho, parece que a gente tá sozinho, mas a gente não tá. Nessas provas que eu faço, às vezes eu tô no meio da colheita. No meu caso, eu tenho sócios e uma sócia maravilhosa que, se cortar o meu, sangra o dela e o meu. Mas a vida do empreendedor é muito a gente se sentir sozinho, né? Eu falo até a Marcela, que tá comigo. A Marcela é CEO hoje da SET. Né? Eu tô focado só em Estados Unidos e na ON7, mas quem cuida da SET hoje é a Marcela, que é a nossa CEO. Mas tem hora que eu sinto que eu tô sozinho. É igual numa prova. Eu tô no meio da Cordilheira dos Andes, cara, eu tô sozinho. Não tem ninguém na frente, ninguém atrás, só tudo branco de neve, mas eu tenho que seguir. E eu sei que eu não tô sozinho. Né? Então você tem que ter isso, né? Solidão. E primeira coisa, paciência. Porque quando eu vou sair fazer uma outra maratona, eu vou correr durante 10 horas, 12 horas, às vezes 24 horas. Então, eu tenho que ter paciência. Não é uma corrida maluca que largou, você tem que sair correndo. Não, eu vou ter tempo para comer, eu vou ter que beber água, eu vou ter que... Hoje a gente tá impaciente. Se vê lá você entra no YouTube, tem aqui lá 5 segundos, você não vê a hora de passar. A gente tá impaciente. Então a primeira coisa que o esporte ensina é paciência. Eu tenho um senhor de idade, com muito respeito, que ele me fala bastante assim, eu não tomo nenhuma decisão na pressão. Não tem que suponer. É fato novo? Calma, vou pensar para tomar a melhor decisão. Então, às vezes, tem que ter muita paciência e aprender a lidar com medo. Tomar cuidado. Posso pedir um favor grande? Opa, claro. A gente vai ter que finalizar, mas faltou uma coisinha que eu esqueci aqui, porque é tanta coisa, eu fico tão empolgado com o que você está falando, que é você estar lá no Inova CIP Mais Cal, lá em Piracicaba. Isso. O quanto é importante para a sua empresa, por que você escolheu estar lá?
Foi uma decisão... Eu falo que nos últimos anos foi uma das decisões mais assertivas que a gente teve. Por vários motivos. Eu estava num escritório muito legal lá em Piracicaba, né? Na verdade, eu tô lá em Piracicaba e também agora eu uso muito a unidade do call ali do Itaim. Olha que legal. Né? Que é do lado da casa do meu sócio na 17. É do lado. Então ele vai a pé. Mas o que foi... Eu tinha um escritório muito grande, cara, maravilhoso, 500 metros quadrados. Eu tinha um pub dentro do escritório. Sala de podcast, era maravilhoso. Só que chegou uma hora que começou a ficar ocioso. Aquele negócio muito grande. O meu colaborador não tinha o relacionamento que eu tinha. Na hora que me convidaram para conhecer, eu falei, é aqui que a gente tem que estar. A gente vivia numa bolha. Na hora que a gente foi pro qual, cara, relacionamento. O meu time mudou como cultura. Eles não que se vestiam mal, mas, cara, eles se vestem melhor. Eles comunicam melhor. Porque eles estão todo dia lá com muita gente conversando, a interação. E fora que comercialmente é um negócio absurdo. Toda hora chega... Tem vez que eu vou te falar, eu tenho que até ir para uma cabine e ficar lá. Porque toda hora chega assim, viu, Renato, deixa eu te apresentar. Viu, vamos falar com você. Então, gera muito negócio. Então, as coisas que acontecem, a decisão que a gente tomou de estar lá é muito assertiva. Fora que o que a gente economizou, uma estrutura que estava lá custando, e custo não só de aluguel, coisa que custo invisível. Quando a gente mudou, eu encontrei 11 notebooks nas gavetas. Não, vai ponto. Porque vai entrando, chega, compra outro, e daí, na hora que viu, 11 notebooks. Hoje isso não acontece mais. Né? Tá tudo lá, tá pronto, a gente chega. Segurança, uma coisa que eu falo para todo mundo. No negócio, eu gosto... Tudo que eu faço hoje na minha vida, eu faço para ter paz. Eu quero ter paz. Eu quero chegar em casa e dormir, brincar com a minha filha e dormir igual um anjo. Né? Como eu ficava numa esquina grande, eu chamava atenção o imóvel, tinha alarme, segurança, e o medo que... E quando tocava o telefone, era a segurança. Disparou o alarme lá, não sei onde. Meu Deus do céu. Hoje, paz, eu nem deixo... Eu nem tranco a porta da sala, porque é muito seguro, é 100% monitorado. Eu falo para todo mundo, e não quero... Até desculpa me alongar, mas eu falo para o pessoal lá. Eu sou um vendedor ambulante. Porque realmente eu gosto de falar o que eu vivo lá. Eu vender o que eu vivo. Então eu sou o maior vendedor ambulante lá. Eu agito todo mundo lá. Porque, cara, é um negócio que faz muito sentido. Não faz sentido você ter uma estrutura e ficar lá. Quanto mais você tiver, mais as coisas vão acontecer. Mais gente... A gente se conheceu lá. Brincadeira à parte. Infelizmente, nós vamos ter que finalizar. Mas assim, quando a gente se conheceu, foi engraçado. Tem que conhecer o Renato. Eu falei, pô, Renato, meu xará, então deve ter muita coisa em comum. Falei, eu corro, eu também corro. Eu fiz meia maratona, ele faz ultra maratona. Você jogou tênis? Eu joguei tênis. Eu fui um quinta classe mais ou menos, ele foi treinar com o Guilherme Coria lá na Argentina. A gente tem muita coisa em comum. Mas eu acho que a parte comum é essa vontade de fazer bem feito e de realizar coisas. É isso. Muito feliz de você ter entrevistado. Como eu te disse, seu podcast... Vamos ter que fazer mais vezes. Tem muita história boa para contar. Eu tinha mais um monte de pergunta aqui, mais página aqui para abrir para perguntar. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Estou à disposição para voltar quando for preciso para contar mais histórias. Maravilha. Valeu, obrigado. Valeu.